Paz de Cristo, meus amigos, irmãos, tudo bem? Muito bem. Pelo tema você já viu que nós vamos falar. O diabo também faz milagre? É uma pergunta. O diabo também faz milagre? E bom, antes de mais nada, você tem que saber de quem se trata o inimigo. Então, quando você lê a Bíblia, você vai perceber nitidamente que o nosso adversário ele possui força e possui poder, poder extraordinário e grande. É bom lembrar que Deus não possui poder, Deus é poder. Então há uma diferença muito grande. Então quando a gente fala, não, nós estamos falando que o diabo é isso, não, o diabo tem poder e muito, muito poder. Agora, o Senhor Deus, ele não é poder, ele não tem poder, ele é poder. Tá? Então há uma diferença muito grande entre esse. Então, mas o inimigo tem poder. Nessa questão de ter poder, a pergunta é se vai, ele pode fazer milagre? A resposta é sim. Ele pode fazer milagre. Ah, está em Apocalipse. Você vai ver milagres, e você vê a audácia dele quando se encontra com Jesus, mostrando que ele é um ser poderoso, né? E, então, ele tem esse poder. Agora, a questão não é essa. A questão é quem está fazendo a pergunta, né? Quem está perguntando? Porque nós temos, todos, como sempre, nós temos dois extremos. Temos aquele extremo que acredita em tudo quando a palavra diz que nós devemos experimentar os espíritos para ver se é de Deus ou não. Nós temos que testá-lo, né, prová-lo. E há um outro extremo que não acredita em nada. Há um extremo que acredita que os dons, todos os dons, incluindo os milagres e cura, porque cessaram, né? Então, quando eu estou falando que o inimigo tem poder para milagre, a verdade é que eu quero também colocar a cura. Tem poder para curar também. Então, a questão é, esse grupo também que acredita que cessaram todos os dons, se ele faz essa pergunta, a verdade é que ele não faz essa pergunta, ele afirma, né? O diabo também tem poder para milagre. Quando ele faz essa pergunta, ele vai dizer o seguinte: então, lógico, logo todos os dons, é, é, todo dom manifestado em algumas igrejas de cura, enfim, é feito pelo diabo. E isso não é verdade. Então, por que não é verdade? Porque é o extremo. Então Deus continua sempre o mesmo Deus de ontem. Então o inimigo faz milagre? Faz. Agora lembre que ele faz as coisas como Deus é poder, tem poder, e o diabo tem poder. Então a verdade é que ele copia tudo que Deus faz. Então você vê um milagre lá de Moisés, aquela serpente, o diabo vai e faz igual também. Então ele faz igual. Agora, a origem de tudo, o centro do milagre está em Deus. Então Deus continua fazendo, sendo mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então ele continua fazendo milagre, continua fazendo cura. O que existe hoje é o extremo de que de repente nem as pessoas também aproveitam. Isso é outra coisa, mas não falando de coisa séria. Então Deus continua fazendo. E se Deus está fazendo, você não pode atribuir uma obra de Deus ao inimigo simplesmente por suas questões teológicas. Então, assim como tem um grupo e realmente com a formação boa teológica, mas também é extremo, ao extremo e se comporta muitas vezes até com o fariseu, de que não acredita em nada, que cessaram os dons, não sei o quê. Eles também incorrem também nos erros teológicos terríveis, né? Porque você não acreditar que Deus é poderoso para fazer uma obra, que Deus é grandioso para fazer. E nessa aí eu sou pessoa que eu acredito nos dons, e nessa questão Deus já mostrou para eu. Eu tive uma vez uma visão, um sonho, tenho sonho demais, em que eu apareci num lugar de pessoas para eu fazer uma oração, e apareceu uma menina ela com deficiência física, né? Não falava, enfim, um monte de coisa não falava, o corpo era torto, enfim. E vi uma voz falar para mim para eu profetizar e colocar a mão nela. E à medida que eu ia profetizando, ela ia restaurando a parte física. Até que essa menina começou a falar e todo. E eu olhava para o grupo e dizia assim: dá glória a Deus pelo que Deus fez, olha o que Deus fez. E ninguém dava. Todo mundo olhava para mim como se aquele fosse o diabo que tivesse feito qualquer coisa. Então, por que esse grupo fazia isso? Aí Deus falava para mim: você entendeu? Que eu posso fazer o que eu quiser hoje e ninguém vai acreditar em mim. Então, por quê? Porque esse grupo, alguém que a palavra mata. Então você tem que estudar a palavra e estudar também colocando Deus para trabalhar. Porque senão você fica assim, não acredita em nada. Deus fala, né? De repente, vamos lá, você está na sua casa, né, passando doente, tá?
e vê um vizinho de uma outra igreja, geralmente é de uma igreja diferente, que é como se a sua igreja fosse melhor, né? As outras não. E aí a pessoa chega e fala: olha, eu senti de Deus de orar por você, e coloca a mão em você, e ora por você, e você é curado. Aí você chega na igreja, qual que é o papel seu? Você não precisa mudar de igreja por causa disso. Não tem nada a ver, você vai continuar na tua igreja, no seu relacionamento com seus amigos da sua igreja. Mas o mínimo que você tem que fazer é chegar na tua igreja e dizer: ó, que Deus fez na minha vida. O vizinho tal, era da igreja, eu vou lá e colocou. Mas ele muitas vezes não faz porque ele sabe a reação. Vão focar, o próprio líder vai falar para eles: cuidado, pode ser diabólico. Isso não é verdade. O pilar de uma igreja é acreditar que Deus vem em carne, que Cristo vem em carne, que morreu em uma cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê nisso e ao quarto que um dia vai retornar, você é cristão. Então, qualquer coisa diferente disso, de fala, é conversa. Então, nós temos que usar a internet para evangelizar, para trazer vidas, em todo sentido. Então, eu sou uma pessoa que ouço de tudo, você pode ver no meu canal que tem várias citações. Nem todo mundo eu concordo. Tem pessoa que eu concordo 80%, outros bem menos, outros mais. Mas cada pessoa nós colocamos um pouco, você não precisa concordar comigo, mas devo estar passando alguma coisa interessante para você e você pegar aquilo que é interessante. O que nós não podemos é ficar atribuindo e daí dizendo, porque você não concorda, porque a sua base, ok, dizendo que Deus não fez, atribuindo ao inimigo uma coisa que ele não fez, até porque quando ele faz, ele quer mostrar quem ele era. E outra coisa, quando você é de Deus mesmo, você sabe as coisas que é de Deus. O inimigo não te engana. Ele engana quem quer ser enganado, mas você que tem uma vida de oração, que pelo menos o mínimo de oração, o inimigo não consegue te enganar. Então a pergunta é: o diabo tem poder para fazer? Tem. Mas você tem que. Mas Cristo é muito maior e faz muito mais milagre. A verdade é que o diabo faz milagre, ele faz milagre por deles. Agora, quando você é de Deus, quando você é o milagre, então você não pode achar que é porque a igreja você não concorda. Deus não precisa de pessoas boazinhas, de pessoas certinhas para fazer o milagre. Ele vai fazer de acordo, ele faz tá com pedra. Então, ele faz uma pedra falar, ele faz o que ele quiser. Então, ele vai fazer o milagre independente da vida da pessoa. Tá? É a vida da pessoa. Então, o milagre vem. Então, Deus através do seu filho, ele continua fazendo milagre. O diabo continua fazendo imitação, é diferente. Então, creia nisso. Não vai. Então, por isso, somente o pessoal que gosta muito de corrigir os não é pentecostais que apanha mais, né? Mas eles também têm que ser corrigidos. Qual é esse corrigido? Eles têm que aprender que Deus é o Deus do milagre. Que tudo que acontece, Deus vai. Você vai saber se é de Deus ou não. Como que Deus como que vai fazer um milagre em você se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? O diabo nem quer saber disso. Ele vai se meter com você. Ele vai fazer milagre para quem é dele, para quem anda com ele. Tá? Então, pode ficar tranquilo. Se o irmãozinho da tua casa foi lá, se você conhece a vida, mesmo não tendo nada com você, com a tua formação teológica, doutrinária, e mesmo assim ele sentiu de Deus, colocou e você foi curado, vai na tua igreja e diga: olha, Deus me curou. É o mínimo que você pode fazer. E outra coisa que eu vejo sempre, o mínimo que você pode fazer também na igreja é dar amém. Né? Muitas vezes esse grupo é tão radical que nem amém dá. Então precisa dar amém. Quando um pastor seu fala assim: Deus é poderoso, diga amém. E essa é uma maneira de chamar um milagre, né? Que você acredita em tudo e confirma a palavra do Senhor. Então fique com Deus, não se preocupe, que o diabo pode fazer o que ele quiser, faz não sei o quê, mas você é de Deus. E creia que Deus é o Deus do milagre. E esse milagre, essa cura, coisa assim, ela acontece de várias formas. Quer dizer, não é só uma coisa. Só, por exemplo, o fato de você estar indo no hospital e você foi curado, o médico lá, também é uma maneira de cura, porque ninguém vai para o hospital se Deus não for junto. Entenda isso. Você vai para o hospital, mas se Deus não for, você não volta. Então também é uma maneira de você chegar na tua igreja e testemunhar, dizer: olha, eu estava assim, e fui para o hospital, Deus colocou a mão no médico e eu fui curado. Esse Deus é poderoso e entrou com a cura definitiva na minha vida. Esse é o Deus que nós acreditamos. Fique com Deus, um abraço, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, com esse Deus poderoso, com esse Deus que... E creia no milagre. Deus é o Deus do milagre, tá? Apenas teste, olha para Deus. Se você está com Deus, esse milagre é seu. Pode ficar tranquilo, pegue ele. Fique com Deus. Amém.